Olá, aluno e aluna do nono ano. O meu nome é Maria Alice, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre o editorial. Mas antes de iniciarmos, vamos dar as boas-vindas ao Daniel, que vai nos acompanhar na aula de hoje. Tudo bem, né, Daniel? Bem, então, como eu disse, hoje nós vamos falar do editorial, porque na sua semana, né, você trabalhou esse gênero textual. Então vamos ver, vamos analisar alguns aspectos desse gênero aí. Mas antes, vamos ver as habilidades de hoje? Bom, então hoje nós vamos ver aí nessa questão de analisar e utilizar as formas de composição dos gêneros jornalísticos, da ordem do relatar, tais como notícias, da ordem do argumentar, tais como artigos de opinião, e editorial, que é o gênero que nós vamos trabalhar hoje, tá? E isso tem a ver com essa questão da contextualização, a defesa de tese, a opinião, o uso de argumentos, tá? Em outros momentos também vocês vão lidar com textos como, né, que também são textos da esfera jornalística, que são as entrevistas, que têm a ver com essa questão da apresentação, contextualização do entrevistado e do tema, estrutura, pergunta e resposta. Mas hoje nós vamos tratar do editorial, ok? Bom, gente, o editorial, né, é um gênero discursivo aí que tem como finalidade manifestar a opinião do jornal, tá? Então, por isso, ou de um órgão da imprensa, tá? Normalmente sobre um evento importante ou um evento polêmico, que aquela revista, aquele jornal vai se posicionar, tá? Então, normalmente o editorial, ele não é assinado, tá? Porque representa a ideia ali do grupo, né? Mas ele pode ser assinado também, como nós vamos ver aqui. Bom, ele não é assinado porque ele não tem essa ideia, essa intenção de parecer estar associado a uma opinião individual, ok? A opinião é da revista, do jornal, daquele grupo. O gênero textual editorial, então ele é de natureza argumentativa, ou seja, se apresenta uma opinião, que a gente vai chamar aqui de tese, e aí eu tenho que provar, eu tenho que justificar, eu tenho que falar por que eu estou afirmando aquilo, declarando aquilo, me posicionando daquela maneira, tá? Então, por isso que ele é dessa natureza argumentativa. E normalmente nós vamos encontrá-lo, né, em jornais, revistas, tanto impressas como eletrônicas, tá? E como nós já vimos, vai traduzir aí a opinião desse veículo, tá? Muitas vezes, gente, como vai acontecer nesse editorial que, né, vocês, né, leram aí nessa semana do PET, e quem não leu vai ler, ele vai apresentar também ou anunciar os temas de uma publicação. No nosso caso específico, né, do Felizes para Sempre, Quem Dera, nós vamos ver que ele vai estar apresentando ali o assunto do número, do volume da revista. Olha, então, nós vamos ver que é o caso, nosso caso. Às vezes, esse editorial, ele pode vir assinado, mas normalmente é do redator-chefe, tá? Então, na verdade, não vai ser ali a ideia, né, da autora, mas é a ideia do grupo, tá? Então, ali, o redator-chefe, tá? Bom, eu trouxe, né, aqui para vocês até uma revista. E aí a gente vai ver, olha, o editorial ele aparece nas primeiras páginas. Eu trouxe para mostrar, porque às vezes as pessoas perguntam, mas aonde que está esse editorial? Então essa revista aqui é uma revista que vai falar sobre corpo, saúde e tal, e aí vem explicando na primeira página e logo depois vem o sumário falando, né? E só depois que virão aí as reportagens, né? Então é interessante da gente localizar, é logo no começo, tá? Bom,
Gente, como eu disse para vocês, né, a estrutura do editorial normalmente eles têm pequenas diferenças, tá? Um editorial de um jornal ou de uma revista para outro pode apresentar essas diferenças, mas normalmente nós vamos encontrar a introdução, que é justamente a exposição desse assunto que será tratado ali no texto, tá? Então apresentou, a tese, a opinião. Depois nós temos ali o desenvolvimento, que é o momento da argumentação, tá? O escritor vai falar, né? Justificar, vai dar exemplos, enumerar, vai buscar especialistas sobre aquele assunto para falar, olha, está embasado, né? Então tem essa questão de buscar ali as autoridades sobre o assunto para poder fundamentar, tá, os argumentos ali. E a conclusão, tá, que é a finalização desse texto aí. Bom, olha, então, o editorial, né, o Felizes para Sempre, Quem Dera, foi extraído aí de uma revista especializada em psicologia, né, psiquiatria e neurociência, e vai falar sobre os relacionamentos afetivos, tá? É engraçado, gente, que nós vamos observar que nós tratamos, né, ao longo aí das semanas do PET, nós falamos sobre aquela questão do o relacionamento idealizado, a questão lá, né, a princesa que beija um sapo, ele se torna em príncipe, e nós vimos outros textos que criticavam esse tipo, né, de imaginário, e aí esse texto também vai falar sobre isso, né? Esse posicionamento sobre as pessoas que muitas vezes buscam aí, né, esse namorado perfeito, né? E aí o texto vai comentar sobre essa questão dos relacionamentos afetivos. Bom, olha, o editorial, então ele começa, né, a tese, né, qual é a opinião do grupo. A opinião do grupo é justamente que relacionamentos amorosos, eles não são fáceis. Então, embora muitas pessoas busquem isso, todo mundo quer, né, o relacionamento perfeito, mas o dia a dia, a convivência, isso é complicado. E aí o editorial vai começar dessa forma lá. Em tempos de tão pouca tolerância consigo mesmo e com os outros, manter relacionamentos amorosos duradouros e felizes parece um dos objetivos mais almejados entre pessoas de variadas classes sociais e faixas etárias. Então ele começou falando isso, olha, sobre essa busca aí, né, por essa felicidade. Bom, só que, gente, ao longo do texto, né, a autora, ela vai apontando esses aspectos de como hoje em dia isso tem se tornado mais difícil, tá? Ela até mostra, né, um determinado momento da argumentação, ela fala, olha, para os nossos avós, os relacionamentos duradouros era muito mais fácil. O mundo, as pessoas pensavam diferentes, então existia, né, um outro tipo de comportamento. E aí ela traz, né, um nome, ela usa aqui a questão ali do discurso de autoridade. Ela menciona um especialista para poder falar desse nosso momento, né, dessa modernidade. E aí nós temos lá, olha, um dos pesos que nos impõe a vida líquida, repleta de relações igualmente líquidas, efêmeras, como escreve o sociólogo Zygmunt Bauman, é a possibilidade de tomarmos decisões e arcar com elas, tá? Então aqui, né, a autora, ela busca, né, esse especialista. Então ali está provando, olha, não é achismo da redatora-chefe. Nós estamos baseados, né, nos estudos aí, né, desse sociólogo que vai falar dessa vida líquida. E o que vem a ser isso, né? Ele vai falar que hoje, né, nós estamos numa vida, ela é muito mais dinâmica, muito mais fluida, por isso vida líquida. Então as relações, elas não são duradouras, tá? E aí existe até mesmo essa questão da gente comparar a questão da água, né, que vai assumir a forma do recipiente. Então se você tem uma xícara
achatada, a água vai ter o formato da xícara achatada. Se ela é cúbica, vai ter aquele formato. Então, essa questão, né, fluida mesmo da vida moderna, tá? E uma outra coisa que o Zygmunt Bauman também vai falar dessa vida nossa moderna é a questão do consumismo, tá? Então, ele tem uma obra que se chama Sociedade Líquida, que vai analisar as relações, né, esses comportamentos e as relações, as nossas relações aí no mundo de hoje, tá? Bom, voltando ao editorial. Nós vamos ver, né, que a autora ali, né, na questão das argumentações, ela vai falar, né, que realmente no começo, quando as pessoas não se conhecem, tem toda aquela questão da idealização. A palavra idealização significa, né, que ver tudo como perfeito, tá? E aí ela fala, né, então nesse período de intensa paixão, né, a gente acha o outro perfeito, mas depois a convivência, o dia a dia, a gente percebe que a pessoa é diferente da gente. Algumas pessoas chegam até de falar assim, nossa, mas ele parece que faz isso para me irritar, só pode ser. Não é, gente, é a pessoa. E aí a autora do editorial vai falar isso, olha, a gente tem que reconhecer, né, e aceitar essas diferenças. Não tem como você querer que o outro seja outro, né? E aí, no mundo de hoje fica aquela situação que aí você escolhe, né? Você vai ficar com a pessoa, você não vai ficar com a pessoa. E aí ele fala, né, que hoje as pessoas, diferente que em outras épocas, hoje as pessoas têm essa liberdade de decidir se elas vão ficar ou romper com um relacionamento amoroso. Bom, e aí, gente, nós vamos observar que nós temos a questão aqui do editorial de uma certa, de uma subjetividade, ou seja, esse ponto, né, essa questão bem pessoal, tá? Então nós vamos ver que a gente tem aquilo que a gente já falou lá da resenha, algumas palavrinhas que vão nos mostrar que, ó, isso é um julgamento, isso é uma opinião, isso não é fato, isso é uma opinião, tá? E aí, vamos ver um exemplo. Olha, em tempos de tão pouca tolerância consigo mesmo e com os outros, manter relacionamentos amorosos duradouros e felizes parece um dos objetivos mais almejados entre pessoas de variadas classes sociais e faixas etárias, tá vendo? Esse parece me mostra que isso é uma opinião, tá? Isso é uma apreciação. Não é aquela questão daquele fato comprovado cientificamente. E aí, olha, e nos relacionamentos a dois, aqui, gente, nós vamos ver, né, e nos relacionamentos a dois, as formas verbais parecem ecoar por todos os cantos, tá vendo? Ela usou ali a palavrinha 2 vezes, mostrando essa apreciação. Bom, além disso, gente, nós vamos ver aqui nesse editorial que é a questão da forma, né, a primeira pessoa do plural aqui, ele vai usar a primeira pessoa, que na verdade envolve a gente, porque parece que como se tivesse ali se colocando no lugar da gente, a gente se coloca no lugar de quem está escrevendo. Então, olha lá, hoje, entretanto, convivemos. Olha como que a gente sente que a pessoa que escreveu está tendo as mesmas experiências que a gente, se inclui, né? Convivemos com a dádiva, né? Quer dizer, uma coisa boa, né? Um presente, que por vezes se torna um ônus, ou seja, uma coisa pesada, difícil, complicada, que é escolher se queremos ou não estar com alguém, tá? Isso está lá no texto. Bom, então, gente, muitas vezes em outros editoriais, não nesse, a gente também pode encontrar, às vezes, a questão de outros argumentos que são refutações de opiniões. Ou seja, às vezes eles mostram ali o que as pessoas andam, né, falando, se posicionando, e aí mostra o posicionamento daquela revista, daquele jornal. Isso às vezes é comum de acontecer também, tá? Para destacar a posição daquele veículo. Bom, e aí, gente, uma coisa interessante é a conclusão. A conclusão, ela vai estimular ali, né, esse leitor para poder ler
os outros textos da revista, tá? Então, nós vamos observar que nessa conclusão ele propõe uma reflexão. No texto que vocês leram, né, ou que vão ler, tem um momento que ela enumera algumas coisas do dia a dia. Então ela fala, olha, é preciso fazer isso, é preciso observar aquilo, né? É um bom dia, um obrigado, faz uma diferença num relacionamento. E aí ela vem com, né, ela faz uma pergunta para o leitor, tá? Então estabelecendo aí essa proximidade e convida, né, os leitores a ler a revista, né? Então nós temos essa questão. Então vamos para esse finalzinho. Olha como que ela fala. Então, no parágrafo final, a redatora chefe, ela pega e fala assim, olha, e ela, depois dela enumerar todas aquelas questões ali do dia a dia, né, essa questão desse relacionamento, aí ela fala assim, óbvio, né, pergunta, claro, né, fácil de perceber isso, né, só que aí, olha, nem tanto, e nós temos reticências. Se fosse, não haveria tanta gente em busca da felicidade conjugal. E ela usa reticências novamente. Olha como aqui a pontuação ela tem esse caráter também, tá? De mostrar aí essa questão da opinião, essa questão dessa apreciação ou julgamento, porque aqui a gente entende que o uso das reticências tem esse valor irônico. Quando ela fala, nem tanto, se fosse óbvio, né, aquilo que ela estava apontando, todas as pessoas seriam felizes, não ia ter ninguém reclamando dos relacionamentos, né? Então, nós vamos ver que essa reticência convida, né, o leitor, né, nos convida a refletir, a pensar, né, isso que tem a ver, né, essa contradição aí, porque não é claro, não é óbvio. Se fosse, as pessoas agiriam diferente, tá? Então, e convida aí para ler os outros artigos. Bem, gente, então vamos fazer um resumo, né? O editorial. Então, quais são ali as características? Ele tem um caráter objetivo e subjetivo. O que isso quer dizer? Olha, a linguagem é uma linguagem padrão, formal, tá? Culto, mas nós vamos ter essa questão aí desses modalizadores, que é, né, a opinião daquele veículo. Então, por isso que é objetivo subjetivo. Tem uma linguagem simples e clara, tá? Porque tem que atingir, né, aí as pessoas. Os textos são dissertativos, argumentativos. Nós vimos que é a questão da argumentação, provar aquilo, tá? Temas da atualidade, sim, então o editorial vai trazer ali os temas da atualidade e são relativamente curtos, ok? Bom, então, gente, na aula de hoje, tá? Então nós vimos aí o gênero textual editorial, tá? Que representa aí a opinião da empresa jornalística sobre um determinado assunto, uma pauta. Nós vimos também que o editorial pode apresentar, né, o conteúdo da revista, fazer essa apresentação aí. E para a aula de hoje, eu usei, né, como referência aí o texto, o livro, né? Produção de texto, interlocução e gêneros, também o Língua Portuguesa, linguagem e interação. Também busquei lá o conceito de editorial em 2 sites, tá? Toda a matéria e todo o estudo. E, gente, se ficou alguma dúvida, tá? Se liga no Tira Dúvida, mande a sua pergunta que eu terei muito prazer em respondê-la, tá? Então tenha uma boa semana.